Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade, né, no conteúdo relacionado à gestão de projetos. Agora nós vamos falar um pouco sobre as falhas mais comuns no desenvolvimento de projetos. Venham comigo. No mundo dos negócios, alcançar o sucesso é o objetivo que todas as empresas perseguem, né? Para isso também, isso é importante na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Nesse sentido, né? Dentro desse cenário, os projetos eles ajudam as empresas a obterem sucesso, mas algumas vezes os projetos também fracassam devido a erros cometidos, né? Então, o projeto ele tem esse sentido de começo, meio e fim. Ele tem etapas, ele tem um planejamento, mas muitas vezes podem ocorrer falhas internas, né, como te diz, riscos, né, riscos internos e riscos externos que de alguma forma eles podem impactar no projeto, fazendo com que ele atrase, fazendo com que ele pare, fazendo com que ele seja abandonado, né? Então são várias situações aí que podem ocorrer que podem prejudicar o projeto. Então, o tema desse tópico, né, o ponto, é a gente verificar um pouquinho quais são as principais causas para que você, quando estiver gerenciando o seu projeto, você possa prever esses riscos e logo antecipá-los. Na sequência do entendimento de um projeto, percebemos que todo o projeto ele pode ter sucesso ou não. E para isso, o primeiro passo é compreender o conceito de sucesso de um projeto. Ou seja, nós precisamos saber o que é o sucesso no projeto, né? O sucesso nada mais é que controlar o escopo. O escopo é a descrição detalhada do projeto. Então, eu preciso saber o que está no escopo, aquilo que foi definido lá na etapa de planejamento do projeto, e segui-lo à risca. Então, o primeiro passo é esse. Mas também controlar o tempo, é controlar o custo. Então, olha, aí é o tripé da gestão de projetos: controle do escopo, controle do tempo e controle dos custos. Tá? Quando uma empresa consegue que seu projeto seja entregue da maneira que ele foi pensado, lá no escopo, de acordo com o prazo, né, definido do tempo, dentro do previsto, nós temos um sinal de que esse projeto ele foi bem sucedido. Então, essa é aquela assim, observação inicial se o projeto ele foi bem sucedido. Porém, hoje estamos vendo algumas mudanças e atualizações e ampliação na visão de sucesso. O projeto, muitas vezes, a gente vai avaliar o resultado do projeto no decorrer do tempo, no decorrer dos benefícios que ele gerou para a comunidade, no decorrer também do lucro, em decorrência do aprendizado que ele gerou para a equipe. Então, o que o texto nos diz é assim, que nós devemos verificar o impacto no cliente, o impacto na equipe, os resultados comerciais, a preparação para o futuro. Isso significa que podemos ter projetos que não atingiram a meta de tempo, atrasaram, ou às vezes que o orçamento acaba estourando, mas mesmo assim eles são considerados bem-sucedidos. Né? Por que isso? Porque enquanto os outros foram entregues dentro do prazo ou no orçamento previsto, eles não conseguiram agregar valor para o cliente. Eles não conseguiram gerar todos os benefícios necessários. Então, muitas das vezes o projeto ele pode até ser entregue atrasado, ele pode até ser entregue com orçamento estourado, porém ele gerou mais benefícios a médio e longo prazo, que aí nós podemos considerá-lo um sucesso. Ele pode ter, no momento, ter sido considerado um fracasso, mas a médio e longo prazo, considerado, sim, um sucesso. A eficiência do projeto, amigos, se mostra, né, mostra o sucesso no cumprimento das metas estipuladas. Já o impacto, né, ao cliente, esse impacto ao cliente, ele é medido como resultado, né, do projeto, se ele melhorou a vida do cliente, se ele melhorou o negócio do cliente, se o cliente teve mais lucro, se o cliente teve mais benefício, né, se ele atingiu as necessidades do cliente, se o cliente, então, com a execução do projeto, ficou satisfeito, né? Esse projeto ele pode ser, como ele disse aqui para a gente, um produto, né, que satisfez a necessidade do cliente ou um serviço que satisfez a necessidade do cliente. Então, a gente consegue também fazer essa avaliação do resultado do projeto com relação à sua eficiência, se ele, de fato, alcançou a necessidade do cliente.
Para identificar onde ocorrem os erros do projeto, é necessário estudar as fases. Então, a gente precisa conhecer as fases do projeto. Todo projeto ele tem um ciclo, né? Que a gente pode dizer que também chamar de ciclo de vida do produto ou ciclo de vida do projeto. Precisamos conhecer as fases dele. Temos a seguir um dos pontos, né, que ajuda a demonstrar ao gerente de projetos os seus erros mais frequentes em cada fase que o compõe. Então, na fase do conceito, o que é a fase do conceito? É aquela fase onde a gente está pensando o que, é que vai ser o projeto, como vai ser, ele ainda está na nossa mente ainda, né? Então, a fase do conceito, que tipo de falha pode ocorrer nessa fase? Lá no início do projeto. A falha na análise da viabilidade do projeto. Uma análise, né, mal feita, né, exatamente, ela pode ocorrer um grande prejuízo. Falha na identificação dos stakeholders, falha na identificação dos interesses do stakeholder, pesquisa de riscos de forma errada, sem uma profundidade, sem realmente identificar todos os riscos, falta de apoio, né, dos funcionários, falta de liderança, falta de instituições parceiras ligadas ao projeto. Então, tudo isso deve ser pensado lá na fase de início do projeto, na fase onde está, digamos assim, naquele nível mental do projeto. Tudo isso deve ser levantado com certa antecedência. Fase de planejamento do projeto. Então, é aquele momento onde nós vamos começar a colocar no papel tudo aquilo que já foi previsto na fase inicial, né? Então, nessa fase, os requisitos, se eles forem mal levantados ou mal pesquisados, com certeza nós vamos ter problemas lá na frente. Falta de planejamento e objetivos mal definidos, escopo do projeto mal definido, estrutura administrativa imprópria, previsões financeiras erradas, negociações contratuais deficientes. Olha só, né? Então, nessa fase é muito importante observar esses detalhes aqui. Eu já vi projetos, por exemplo, que o escopo ele foi mal definido e na hora da execução, né, o contratante começou a exigir da fornecedora, olha, você tinha que fazer isso aqui, está faltando isso aqui. E aí o fornecedor dizia assim, não, olha, eu não coloquei essas coisas, esses itens, porque não estava previsto no projeto. Aí o cliente vem, não, mas olha, nós precisamos ter. Ah, então vamos fazer um anexo, vamos mandar um novo orçamento para ir inserindo esses novos itens que você está me solicitando. Então, aí é um ponto importante a ser observado. A descrição do projeto, né, o escopo dele, que a gente chama, se não tiver bem feito, com certeza vai gerar esse tipo de problema. Uma equipe, né, administrativa mal estruturada também, com certeza, gera grandes problemas aí. Né? Você não conseguir montar um time certo de profissionais para a execução do projeto, com certeza vai prejudicar no sentido de faltar pessoas, no sentido de você ter que contratar mais, utilizar o seu orçamento, aquilo que já estava previsto, de maneira equivocada por causa de mal contratação ou falta de contratação do pessoal especializado técnico. Aquele coloca as previsões financeiras também, né? Imagina você prever que no mês 2 do projeto você vai precisar de 200 mil para tocar o projeto. E aí, no final do mês, você gastou 200 mil e ainda teve que precisar mais 100 mil. Ou então, acabou, né, digamos assim, não deu dinheiro, né? Sei lá, com 10 dias acabou todo o recurso porque não foi bem previsto. Observe, então, essas situações aí. Isso na fase de planejamento. Na fase de execução do projeto ou implementação do projeto, o que pode acontecer é uma má seleção de especialistas, uma má seleção do time, né? Um monitoramento e controle mal feito ou inadequado, por exemplo, uma falta de fiscalização, uma falta de controle, uma comunicação fraca, né? Ou seja, não tem um canal adequado de comunicação entre a equipe, então a mensagem que o líder passa para um lado acaba não chegando de maneira satisfatória para todos os membros da equipe, falta de normas, falta de procedimentos, né, falta de norma e processo, como ele diz aqui, dentro e fora do projeto, interferência, né, de outras pessoas da empresa que acham que tem poder para isso, né, aquelas influências externas, aquela questão da política, da influência do jogo de poder que acontece dentro da empresa, isso também pode prejudicar o projeto. A falha no gerenciamento das expectativas dos stakeholders, né, então os stakeholders não estão sendo comunicados, não estão sendo envolvidos, não estão sendo informados, porque há necessidade de conhecer as necessidades dos stakeholders para que o projeto possa atender essas necessidades.
E na fase de conclusão, as falhas, né, ou seja, no encerramento, na entrega do projeto, né, é quando a gente percebe, por exemplo, a impossibilidade de concluir o projeto dentro do prazo, entregar o projeto atrasado, entregar o projeto com furos no contrato, onde o cliente, né, o comprador, por exemplo, vamos imaginar uma construtora, né, que constrói um condomínio, e o contrato ele deixa brechas para as pessoas que comprarem os apartamentos estarem acionando ela na justiça para estar fazendo manutenções todo o tempo. Então, isso é situações ruins, né? Então, terminar o projeto e estar devendo os funcionários, estar devendo fornecedores, ser processado, receber protesto, né? Então, bloqueio nas contas da empresa. Então, e falha na qualidade, né? Você entrega o apartamento, aí quando o cliente, primeiro dia que ele vai, o consumidor vai morar no apartamento, não tem água, a luz não funciona, o cano está quebrado, a lajota começa a soltar, a porta cai. Então, com certeza, isso aí também são uma das falhas aí de qualidade, né? Que pode prejudicar o projeto, com certeza. Aqui, pessoal, a gente observa alguns pontos, digamos assim, que mais são levantados, né, em pesquisas de falhas de projetos. Então, a gente tem como primeiro lugar, né, em 64,20%, problemas de comunicação. Então, observem bem a importância da comunicação na gestão de projetos aqui, como uma principal falha de projeto. A segunda principal falha de projeto que a gente tem, 59,40%, é não cumprimento dos prazos. A terceira, um escopo não definido adequadamente, 58,50%, né? Ou seja, batendo aqui com a segunda, né? Então, o escopo não definido, as coisas não bem detalhadas, isso tem que ser bem pensado. O escopo ele deve ser muito bem planejado, muito bem descrito, com todas as entregas que o projeto deve proporcionar. Mudança de escopo, está muito associado com a primeira, né? Recursos humanos insuficientes, riscos não avaliados corretamente, não cumprimento do orçamento, estimativas incorretas, né, de prazos, de entregas, concorrência, né, entre o dia a dia, né, que tem também a concorrência. A gente pode dizer que a concorrência lançou um projeto na frente, um empreendimento na frente, e isso fez com que prejudicasse a minha empresa. Problemas com fornecedores também, e falta de mudança, falta ou mudança constante de prioridade, né? Então, os projetos eles precisam ter prioridades. Quais são as prioridades? São aquelas atividades críticas, aquelas atividades dentro do projeto que não podem atrasar. Se uma atividade crítica é aquela que vai afetar várias outras atividades e que vai afetar diretamente o prazo final. Então, o não levantamento dessas atividades, né, ou seja, para se definir as prioridades, também gera esse risco que pode gerar essa falha no projeto. Segue aqui, pessoal, algumas perguntas que devem ser realizadas antes do gerente ele assumir um projeto, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro, o conceito. Né? O gerente tem que perguntar, o projeto tem algum propósito? O propósito desse projeto é bom? A sua execução é viável? Dá para fazer? Então, olha só, não se pode pegar um projeto sem fazer essas duas perguntas. Se é bom, né? Porque eu não vou fazer uma coisa, tomar a linha de frente uma coisa que vai fazer um mal para os outros, né? Tem que ser uma coisa que vai gerar benefícios. E outra coisa, é viável, né? Para a gente também tem que avaliar isso. Eu não vou pegar um serviço, um projeto para executar que eu saiba que eu não tenho conta de entregar. Então, isso é muito para não, digamos assim, até não queimar o profissional. Objetivos. Os objetivos estão claros, não há dúvidas, né? Então, ou seja, o que o projeto se propõe está bem definido, isso tudo precisa estar bem claro. O que é que os patrocinadores, digamos assim, do projeto querem? Né? Quais são os objetivos? Estão definidos? Então, eu vou trabalhar para atender esses objetivos. Estrutura. A estrutura administrativa é ideal e ajudará no projeto, né? Ou seja, a equipe, eu vou ter uma equipe, o gerente do projeto precisa fazer essa pergunta. Eu vou ter uma equipe adequada? As pessoas que eu chamar vão ser contratadas? Eu vou ter o poder, digamos, se eu precisar demitir uma pessoa, a empresa ela vai me ajudar nesse sentido? Que acontece também que o gerente de projeto, ele quer demitir, mas não pode. Aí isso tira o poder dele. Ele é o elo, lembra que ele é o elo principal entre os stakeholders? Então, ele precisa ter esse poder também.
Planejamento, há um plano, há um cronograma, há um orçamento, há um plano de recrutamento, um plano de recrutamento e seleção, cargos e salários, tem isso. Existe um sequenciamento, existe um planejamento da sequência das etapas que vão ocorrer. Dentro da administração, né, nós estamos falando aqui da administração da produção também, é muito importante a gente conhecer as técnicas de sequenciamento de tarefas, né, as antecessoras, as predecessoras, a montagem de fluxogramas também, que a gente vai ver nos outros mini-vídeos. Programação. Todas as atividades foram programadas, há recursos para executá-las, monitoramento, há controle de tudo, todas as atividades e gastos estão monitorados, né? Tem controle disso, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. Então, há esse controle, se não tiver, aí todas são perguntas que o gestor de projeto deve fazer, porque se não tem, não estou dizendo que se der responder não, ele tem que abandonar o barco. Não, eu estou dizendo que ele precisa fazer essas perguntas para que ele possa se planejar. O que não tem, precisa implantar. O que tem, precisa verificar se está correto e fazer os ajustes que ele achar necessário, uma vez que ele é o principal responsável pelo projeto. Competência. A equipe é competente? Tem liderança adequada? Então, ponto fundamental aqui. O gerente de projeto é o principal responsável, mas ele precisa contratar membros para sua equipe que sejam líderes, membros que possam motivar os outros membros da equipe no desempenho das suas atividades para alcançar os projetos dentro do prazo, dentro do custo, dentro daquilo que se espera, da qualidade esperada pelos stakeholders. Então, aqui nesse ponto a gente encerra essa mini aula e mais para frente a gente vai estar passando a continuidade. Vamos falar sobre planejamento do projeto e boas práticas de gestão.